nós iremos discutir um pouco sobre o texto As Perguntas da Vida. Na verdade, um trecho intitulado Filosofar, que é do Fernando Savater. Então, nesse breve podcast, nós iremos discutir sobre o papel da filosofia. Primeiro, ele começa dizendo que a filosofia não deveria ser sair de dúvidas, mas justamente entrar nelas. E aqui, claro, nós já lembramos dos grandes filósofos que contribuíram para o pensamento oriental e ocidental, onde as reflexões surgem justamente do porquê. O início da filosofia é a indagação. E aí ele continua da seguinte forma: é claro que muitos filósofos, e até dos maiores, aqui nós lembramos do Aristóteles, do Platão, do Descartes, do Blaise Pascal, cometem às vezes formulações peremptórias que dão a impressão de já terem encontrado respostas significativas às perguntas que nunca podem nem devem fechar-se por inteiro intelectualmente. E assim, é claro, todas as obras dos filósofos é justamente uma tentativa de responder às grandes questões da vida, O que é o conhecimento, qual o sentido da vida, o que é a amizade, o que é a felicidade. Por isso que nós dizemos que a filosofia estuda tudo, estuda todas as coisas, principalmente essas questões que inquietam o ser humano. E aí o Fernando Savater, ele começa a fazer uma coisa bem interessante. Ele diz: vamos agradecer-lhes as suas contribuições, mas não seguir os seus dogmatismos, porque se nós formos colocar a filosofia como uma mera aprendizagem de conceitos trazidos por outros filósofos, nós estamos entrando apenas num aspecto de dogma, de uma formulação já fechada, sem a possibilidade de surgimento de novas inquietações, de novas indagações. E aí ele continua dizendo que existem 4 coisas que nenhum bom professor de filosofia deveria esconder dos seus alunos. Confesso que ao ler esse texto achei bem interessante, e muitas das vezes nós propagamos uma ideia um pouco reducionista da filosofia. Então é necessário caminharmos, trilharmos o nosso conhecimento a partir dessas características. Então ele coloca a primeira é que não existe a filosofia, mas justamente existem filosofias e, sobretudo, o filosofar. E claro, se existem filosofias, eu não estou dizendo que existem verdades desconectadas ou um relativismo. Aqui nós lembramos da grande perspectiva socrática e platônica, que foi justamente contra o relativismo dos sofistas. Mas, ao mesmo tempo, é perceber que não existem ideias ou conjecturas filosóficas universais no sentido de únicas, porque senão nós cairíamos num dogmatismo. Basta lembrarmos que os grandes pilares da filosofia antiga, dos clássicos da filosofia, eles discordaram entre si, que era justamente o Platão e o Aristóteles. Entre eles dois, nós já vemos aqui perspectivas filosóficas totalmente diferenciadas. Então ele nos diz o seguinte: a filosofia não é um longo rio tranquilo em que cada um pode pescar a sua verdade, porque senão não teríamos um caminho seguro a trilhar. E aí ele vai definindo o que seria a filosofia, que justamente é um mar no qual 1000 ondas se defrontam, em que 1000 correntes se opõem, se encontram, às vezes se misturam, se separam, voltam a se encontrar, opõem-se de novo. Cada um o navega como pode, e é isso que nós chamamos de filosofar. Por isso que quando nós vemos na história da filosofia, nós vemos essa imensidão, esse mar que nós navegamos, e ali também nós vamos galgando os caminhos do conhecimento. Há uma perspectiva filosófica em face da perspectiva científica ou da perspectiva artística, mas felizmente ela é multifacetada. E isso nós agradecemos à filosofia, porque aqui nós podemos caminhar e perceber essa riqueza trazida por diversos pensadores, por diversas correntes filosóficas.
A segunda característica, já que que a primeira é perceber justamente que existem diversas, filosofias e, sobretudo, um modo de filosofar, um modo metódico, sistemático, um modo seguro de trilhar o caminho da filosofia, nós percebemos a segunda, que é o estudo da filosofia. Não é interessante porque a ela se dedicaram talentos extraordinários, como Aristóteles, como um Kant, como um Platão, como um Diógenes, como um Sêneca, como um Epicuro. Mas esses talentos nos interessam porque se ocupam dessas questões de amplo alcance, que são tão importantes para a nossa própria vida humana, racional e civilizada. Então aqui nós percebemos que mesmo autores de antes de Cristo, eles escreveram situações, problemas, sistematizaram, problematizaram questões que estão inerentes ainda no século XXI. Problema o que seria a felicidade, o que seria a amizade, o que seria a justiça, o que seria a virtude, o que seria a busca interna pelo bem, pelo belo. Então nós percebemos que essas conjecturas não são importantes porque foi Kant que falou isso, ou porque foi Sêneca que falou isso, ou porque foi Platão que falou isso, mas porque elas estão ainda presentes no nosso cotidiano. Ou seja, o empenho de filosofar é muito mais importante do que qualquer uma das pessoas que, bem ou mal, se dedicaram a ele. Então, o que nos move justamente são as perguntas que nós fazemos internamente. E essa mobilização interna faz com que o nosso eu interno nos posicione no eu no mundo, o eu existencial. Então aqui nós percebemos que o mais importante não seria nem citar o nome dos grandes filósofos, mas saber as inquietações que esses pensadores tiveram. A terceira, que até os melhores filósofos, eles disseram absurdos notórios e cometeram erros graves, porque eles estavam na tentativa e na busca constante de se chegar à verdade. Lembrando que nós percebemos que no próprio ato, na própria palavrinha filosofia, é o amigo da sabedoria. Não é aquele que contém a sabedoria, mas muito pelo contrário, aquele que se arrisca, aquele que vai atrás por aquilo que é além daquilo que está estabelecido. Quem mais se arrisca a pensar fora dos caminhos intelectualmente trilhados, corre mais riscos de se equivocar. E digo isso com elogio e não com censura, O próprio Salvater, ele vai colocando essa característica. Portanto, a tarefa do professor de filosofia não pode ser apenas ajudar a compreender as teorias dos grandes filósofos, nem mesmo contextualizadas em sua devida época, mas, sobretudo, mostrar como a interlexão correta dessas ideias e raciocínios pode nos ajudar a melhorar a compreensão da realidade em que vivemos. Então é sempre trazer essa perspectiva filosófica dos autores, do seu pensamento central, à nossa conjectura de vida, às respostas das quais nós ansiamos para entendermos quem nós somos, o que é o mundo, onde vivemos, qual é o sentido da vida, o direcionamento para um caminho mais seguro para se chegar à felicidade, dentre outros questionamentos internos que nós temos. A filosofia não é um ramo da arqueologia e muito menos uma simples veneração de tudo, uma contemplação, o que vem assinado por um nome ilustre. A filosofia é justamente quando nós percebemos que podemos caminhar também por nós mesmos, desenvolvendo a nossa reflexão e a nossa autonomia. Seu estudo deve nos render alguma coisa, mais do que um título acadêmico, como um certo verniz de cultura elevada. E aqui eu trago justamente para mim. Sou formado em filosofia e percebo como nós devemos extrapolar cada vez mais essa relação de academia e de diplomas, porque a filosofia ela deve dar um sentido para a nossa vida. Claro que o professor de filosofia ele está para instigar esse pensamento crítico e reflexivo dos estudantes de filosofia, mas ao mesmo tempo ele vai se auto-instigando, instigando-se também com as perguntas que os estudantes e também os demais professores vão fazendo no decorrer da vida. É um processo de amadurecimento, não é algo fechado, Não quer dizer, fulano tem um diploma, ele já sabe de tudo. Não, ele está em processo contínuo de aprendizagem. E aqui nós produzimos a filosofia socrática,
que é justamente a busca constante pelo conhecimento. Por fim, não menos importante, o Savater vai nos colocando a quarta coisa que nós, professores de filosofia, não podemos esconder de nossos estudantes, que é justamente o seguinte, que em determinadas questões extremamente gerais, aprender a perguntar bem, também aprender a desconfiar das respostas demasiado taxativas. Filosofamos partindo do que sabemos, para o que não sabemos, para o que parece que nunca poderemos saber totalmente. Em muitas ocasiões, filosofamos contra o que sabemos, ou melhor, repensando e questionando o que acreditávamos já saber. E aí, claro, vem a grande questão, ainda mais na nossa sociedade imediatista, que buscamos, na maioria das vezes, respostas prontas e acabadas. Surge essa questão, sim, quando pelo menos, então, não poderemos nunca tirar nada limpo? Com certeza sim, quando pelo menos conseguimos orientar melhor o alcance das nossas dúvidas ou de nossas convicções. Então, justamente a filosofia não é apenas lançar perguntas fora do eu, mas é um ato de conflito, um conflito interno, um conflito de vida existencial, um conflito onde você vai passando por esse processo de amadurecimento constante e ao mesmo tempo se questionar se podemos realmente chegar a um conhecimento concreto, verdadeiro e absoluto, ou podemos apenas lançarmos tentativas, já que todos os filósofos, como amigos do conhecimento, eles buscam a todo dia, a cada raiar do sol, essa busca constante pela aprendizagem, pelo conhecimento. E aí, será que nós podemos tirar alguma coisa limpa? Com certeza, mas só quando nós tivermos essa consciência de que as nossas questões elas vão ampliando os horizontes. Quanto ao mais, quem não for capaz de viver na incerteza, fará bem em nunca se pôr a pensar. Então, o Fernando Savater ele vai dizendo que a filosofia tem como ponto central aqui a dúvida, a incerteza, a busca, o conhecimento. O filosofar é justamente sairmos das nossas zonas de conforto, que muitas das vezes é difícil, mas em determinados momentos da vida, a vida nos impulsiona a sairmos dessa zona de conforto. Nos angustiamos, ficamos preocupados, nos inquietamos, debatemos, discutimos, ficamos aflitos. E aqui é justamente o primeiro ato, que é o ato de filosofar, Justamente que não é sair de dúvidas, mas é entrar em novas dúvidas e nesse mar do conhecimento. Enfim, é um pouco da reflexão desse texto, desse trecho do texto As Perguntas da Vida, muito interessante, do qual, ao propor para diversos estudantes na academia, no ensino universitário, me trouxe novos questionamentos. Ora, quando eu era aluno de filosofia, que cursei a disciplina de filosofia da educação, eu via esse texto com outros olhos, como estudante. Hoje, como professor, eu percebo como existe o mesmo texto, mas a percepção do texto, a percepção da educação, a percepção da minha responsabilidade de direcionamento, como professor mediador, direcionar o conhecimento, os alunos para o questionamento, para a indagação, para um fazer mais consistente filosófico, um fazer filosófico consistente, me proporcionam a entender a grande responsabilidade que todos nós, quer sejamos da área da educação física, da área da biologia, da área do jornalismo, da área da pedagogia, qual o nosso papel frente a nos entendermos como sujeitos, como seres pensantes, não apenas como professores, mas como filósofos, filósofos aqui não para enaltecer, mas justamente como seres que buscam o conhecimento e se questionam interna e externamente. Penso eu que seja uma das grandes tarefas da filosofia essa busca pelo autoconhecimento, assim como o próprio Sócrates propunha, na tão célebre frase
do só sei que nada sei, de reconhecermos a nossa própria ignorância. E ao reconhecermos essa nossa ignorância, que nós não sabemos de todas as coisas, isso nos instiga justamente a buscarmos o conhecimento. Então essa foi um pouco da reflexão, é o primeiro podcast de muitos, podcast filosófico, sobre a reflexão de alguns textos de filosofia. Então eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges, e até o próximo podcast.